Você sabia que é possível aumentar a testosterona naturalmente com apenas 7 minutos por dia? Descubra neste vídeo o método simples e poderoso que tem mudado a vida de milhares de homens após os 60 anos. Neste documentário envolvente, mostramos a transformação real de quem superou o cansaço, recuperou a libido e voltou a viver com energia. Tudo isso sem remédios caros, apenas com exercícios certos, respiração consciente e pequenas mudanças de rotina. Se você tem mais de 60 anos, ou conhece alguém que tem, este vídeo pode mudar tudo. Assista até o fim. Você não precisa de academia nem de horas de treino. 7 minutos. É só isso que separa você de uma transformação real. Aos 60 anos ou mais, a testosterona não é só sobre desejo ou libido. É sobre vitalidade, memória, força muscular e até prevenção de doenças. E o que ninguém te contou é que existem movimentos simples, feitos no tempo certo, que ativam de forma natural a produção desse hormônio vital. Movimentos que qualquer pessoa pode fazer. E você vai aprender agora. Mas antes, deixa eu te mostrar o que acontece dentro do seu corpo quando você começa a se movimentar por apenas 7 minutos por dia. O relógio marcava 7 horas e 25 minutos da manhã, quando o Sr. Edmar, 65 anos, ex-funcionário público, desceu as escadas de casa e foi direto para a varanda. Nada de tênis caro, nem de colchonete sofisticado. Apenas ele, o corpo dele e uma cadeira. Por anos, Edmar acreditou que sua fadiga era normal, que o desânimo, a perda de massa muscular e até a queda do desejo sexual faziam parte da idade. Mas a verdade, nada daquilo era inevitável. O corpo dele só precisava de um estímulo. E esse estímulo começou com 3 movimentos. 3 minutos, repetidos pela manhã, com a respiração certa, com o foco certo. A ciência hoje confirma. O estímulo físico, mesmo de curta duração, desencadeia uma liberação natural de testosterona nos homens acima dos 60 anos. E mais importante que a duração é a constância. E a forma como você se move. O segredo está nos grandes grupos musculares. Pernas, peito, costas. Quando você ativa esses músculos, manda um recado direto para o cérebro. Eu ainda estou aqui. E o cérebro responde com produção hormonal. Mas não estamos falando de levantamento de peso. Estamos falando de 3 séries de movimentos simples. A cadeira, o alongamento ativo e a contração isométrica. Primeiro, sentar e levantar da cadeira com controle, por 1 minuto, em ritmo firme, mantendo os braços estendidos à frente. Segundo, alongar com tensão, segurando os braços para trás e puxando a escápula, respirando profundo. E terceiro, empurrar as palmas das mãos uma contra a outra com força por 30 segundos. Depois, repetir 3 vezes, 7 minutos. Ao final, o corpo aquece, o sangue circula e a mente clareia. Os resultados não são só físicos. Em poucos dias, Edmar percebeu que dormia melhor, que não acordava mais com aquela sensação de cansaço eterno. Em 2 semanas, as dores lombares diminuíram e a disposição aumentou. E não foi mágica, foi consistência. O corpo humano, mesmo depois dos 60 anos, é altamente responsivo quando recebe o sinal correto. E se esse sinal vem todos os dias, mesmo que em doses pequenas, ele responde. O ponto é, o que você faz todos os dias constrói ou destrói o seu equilíbrio hormonal. Se você passa o dia todo sentado, se alimenta mal e não se move, o seu corpo entende isso como um pedido de desligamento. Mas se você movimenta os músculos, ainda que por pouco tempo, você ativa o eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, o sistema que regula a produção de testosterona. E esse sistema não entende idade, entende estímulo. No entanto, existe um erro comum que impede os resultados. A falta de ativação mental durante o exercício. Não adianta apenas fazer o movimento. É preciso estar presente. Sentir o músculo contrair. Respirar com consciência. Visualizar o corpo despertando. Isso potencializa o efeito. E é por isso que os 7 minutos precisam ser seus. Sem celular, sem distrações, sem culpa. É o seu momento de reativar aquilo que nunca morreu. A sua energia. Edmar não voltou a correr maratonas, nem virou fisiculturista. Mas hoje, aos 65 anos, acorda antes das 7,
Prepara seu café com ovos, abacate e azeite e, em seguida, ativa o seu corpo. Em menos de 10 minutos, ele já sente o sangue circular, o cérebro focar e a disposição para enfrentar o dia. Esse ritual simples o tirou do ciclo da apatia. E pode tirar você também. O próximo passo é entender como a alimentação influencia diretamente na conversão hormonal. Porque não adianta produzir testosterona se ela está sendo bloqueada por hábitos errados. O corpo fala, mas ele também escuta. E quando você começa a se movimentar, ele pede mais. Mais nutrientes, mais equilíbrio, mais suporte para sustentar aquilo que está sendo reativado. Só que tem um problema. A maioria das pessoas ignora isso. Acham que só o exercício basta. Mas a verdade é que, sem os alimentos certos, sua testosterona pode até subir por alguns dias, mas ela não se sustenta. E em alguns casos, ela despenca ainda mais. Edmar entendeu isso no susto. Na terceira semana da sua nova rotina, ele começou a se sentir um pouco mais cansado. Acordava bem, fazia os exercícios, mas no meio da manhã já estava sem foco. Foi quando seu médico, um geriatra experiente, fez uma pergunta simples: como está o seu prato? A resposta era comum: café com pão branco, às vezes margarina, um pouco de leite. Nada de gordura boa, nenhuma fonte real de proteína. E pior, um excesso silencioso de açúcar escondido em bolachas e cereais. Esse padrão alimentar afeta diretamente a testosterona, porque esse hormônio precisa de matéria-prima para ser produzido. Precisa de zinco, vitamina D, gorduras saudáveis. Precisa de colesterol bom, aquele que vem do ovo, do azeite, do abacate. Sem isso, o corpo não tem de onde tirar o que precisa. Edmar mudou. A primeira mudança foi no café da manhã. 2 ovos cozidos com azeite extra virgem, meio abacate amassado com limão e linhaça, e uma fatia de peito de frango grelhado. No lugar do café preto puro, um chá de gengibre com cúrcuma. Em poucos dias, a diferença era notável. O humor estabilizou, a energia se manteve ao longo do dia e a clareza mental aumentou. A razão? Esses alimentos não só ajudam o corpo a produzir testosterona, eles impedem que ela se converta em estrogênio, o hormônio que, em excesso, sabota a vitalidade masculina. Mas atenção, existem 2 alimentos que parecem inofensivos, mas são inimigos silenciosos da testosterona. O primeiro é o açúcar refinado. Toda vez que você consome açúcar em excesso, seus níveis de insulina sobem. E quando isso acontece, o corpo interpreta que há excesso de energia circulante e diminui a produção de testosterona para evitar sobrecarga. O segundo é a gordura trans. Presente em biscoitos, salgadinhos e alimentos ultraprocessados, ela inflama silenciosamente as células e prejudica a comunicação hormonal. Ou seja, você pode estar fazendo os exercícios certos, mas se continuar comendo errado, está andando em círculos. Outro segredo importante é a hidratação. Pouca gente sabe, mas a desidratação afeta diretamente a produção hormonal. Quando você bebe pouca água, o volume de sangue diminui, os nutrientes circulam com menos eficiência e os rins trabalham mal. Isso gera um efeito cascata que pode reduzir até 30% da produção natural de testosterona em homens acima dos 60 anos. Por isso, Edmar passou a consumir pelo menos 2 litros de água ao longo do dia, começando com um copo grande ao acordar. Mas talvez o ponto mais decisivo na transformação de Edmar tenha sido entender que a testosterona não é só um número no exame, é o reflexo de um estilo de vida. Quando ele começou a dormir melhor, a reduzir o estresse e a cultivar momentos de prazer e propósito, tudo mudou. Seu corpo respondeu, sua mente clareou e sua autoestima renasceu. E isso nos leva ao próximo passo. Porque de nada adianta corpo forte e alimentação correta se a mente continua presa ao passado, ao medo e ao cansaço emocional. Naquela manhã, Edmar acordou diferente. Não foi a força no corpo, nem a firmeza dos passos. Foi o silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia inquieto ao abrir os olhos. Não havia aquela angústia surda de quem carrega cansaços antigos. Tudo estava quieto. Ele se sentou na beira da cama, inspirou profundamente, fechou os olhos e apenas ficou ali. Por 7 minutos.
Pode parecer simples demais, mas esse foi o ponto de virada. Durante as semanas anteriores, Edmar havia mudado seus hábitos físicos, ajustado sua alimentação e bebido mais água. Os resultados começaram a surgir. Mais disposição, melhora do sono, libido voltando com naturalidade. Mas ainda faltava algo, faltava a mente. E foi nesse instante, ao decidir fazer uma pequena prática respiratória guiada todos os dias, que o cérebro dele começou a conversar de verdade com o corpo. A testosterona não é apenas um hormônio ligado ao físico. Ela influencia o humor, a coragem, a tomada de decisões. E tudo isso depende do estado emocional. Quando você vive sob tensão constante, com estresse, ansiedade ou pensamentos ruminantes, o cortisol, conhecido como hormônio do estresse, sobe. E o cortisol alto inibe a produção de testosterona. Simples assim. Por isso, aqueles 7 minutos diários de respiração profunda se tornaram um verdadeiro remédio. Edmar se sentava com a coluna ereta, inspirava profundamente pelo nariz por 4 segundos, mantinha o ar nos pulmões por mais 4 e expirava lentamente pela boca por 6 segundos. Ele repetia esse ciclo por 7 minutos. À medida que os dias passavam, ele começou a sentir a diferença. As noites ficaram mais tranquilas. A digestão melhorou. As dores articulares reduziram. Mas o principal, ele começou a sorrir mais, a falar com mais presença, a escutar melhor sua esposa, seus filhos, a viver. E é aí que a transformação se completa. Não basta aumentar a testosterona. É preciso reaprender a viver com ela, usá-la para reconquistar o entusiasmo, a clareza, a força interior. Edmar passou a caminhar todos os dias depois do almoço. Criou o hábito de agradecer antes de dormir. Redescobriu o prazer de ouvir uma música antiga e escrever cartas para amigos distantes. Pequenos atos que, somados, reativaram algo que há muito tempo estava apagado: a alegria de estar vivo. Hoje, ao olhar para trás, Edmar não fala sobre testosterona como quem fala de um exame médico. Ele fala como quem recuperou uma parte de si e deixa uma mensagem para quem ainda acha que a idade é um limite. O que me devolveu a energia não foram só os exercícios, nem só a comida. Foi a soma. Foi decidir, todo dia, que eu mereço me sentir vivo. Você também merece. E pode começar agora, com 7 minutos por dia. Um movimento simples, um prato mais nutritivo, uma respiração consciente. Porque a vitalidade não depende do tempo que passou. Ela depende das escolhas que você faz a partir de hoje. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa recuperar a energia de viver. E se ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever agora no canal e ativar o sininho. Toda semana, vídeos transformadores para quem sabe que envelhecer pode ser sinônimo de potência, saúde e vitalidade.